Israel busca um acordo para a libertação de reféns, em colaboração com os Estados Unidos, com o objetivo de avançar nas negociações e avaliar a disposição da outra parte em cooperar. Apesar dos esforços diplomáticos conduzidos por Catar, Egito e Estados Unidos, ainda não foi possível estabelecer uma nova trégua desde novembro de 2023, quando um cessar-fogo permitiu a libertação de 100 reféns. A situação atual pode marcar um ponto decisivo no conflito no Oriente Médio. Após mais de um ano de guerra devastadora entre Israel e Hamas, as negociações avançam com mediação internacional e podem resultar em um acordo para a liberação de reféns e uma pausa temporária nas hostilidades. No entanto, o cenário permanece extremamente tenso, com as próximas horas sendo cruciais para determinar os próximos passos. Ao mesmo tempo, o dia foi marcado por ataques intensos, demonstrando a complexidade e a gravidade da situação. Em Gaza, bombardeios israelenses atingiram áreas civis, enquanto o Hamas lançou foguetes contra cidades no sul de Israel. Relatos indicam que ataques no norte de Gaza destruíram uma área residencial e que o sistema de defesa antiaérea de Israel foi acionado diversas vezes ao longo do dia. Desde o ataque surpresa do Hamas em outubro de 2023, que resultou em mais de 1.400 mortes em Israel, o conflito escalou rapidamente. A resposta israelense em Gaza causou mais de 46 mil mortes, de acordo com autoridades palestinas. Hoje, mais de 25 civis morreram em Gaza após novos bombardeios israelenses, enquanto dezenas de foguetes lançados pelo Hamas foram interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Alguns, no entanto, atingiram áreas residenciais, causando danos materiais e ferimentos. O Hamas apresentou uma lista de mulheres, crianças e idosos que seriam libertados uma semana após o início do cessar-fogo. Israel, por sua vez, libertaria cerca de 1.000 prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e menores de idade. Apesar do progresso nas conversas, Israel teme que o Hamas utilize o cessar-fogo para rearmar-se, enquanto o Hamas exige garantias concretas sobre a reconstrução de Gaza e o fim do bloqueio israelense. A desconfiança mútua entre as partes torna o acordo extremamente frágil. O conflito transformou Gaza em uma zona de crise humanitária sem precedentes. Hospitais estão sobrecarregados e sem suprimentos básicos, enquanto mais de 80% da população depende de ajuda humanitária para sobreviver. Além disso, a guerra provocou instabilidade regional. No Líbano, o Hezbollah intensificou ataques na fronteira com Israel, enquanto milícias no Iêmen ameaçam expandir os confrontos. O Irã também ampliou seu apoio ao Hamas e ao Hezbollah, trazendo maior envolvimento de potências globais como os Estados Unidos. As próximas horas serão decisivas para o futuro da região. Um cessar-fogo pode oferecer um alívio temporário, mas a verdadeira paz só será alcançada com uma solução política sustentável que enfrente as causas do conflito. A dúvida permanece se esta é uma oportunidade real para encerrar o ciclo de violência ou apenas uma pausa antes de novos confrontos. O conflito entre Israel e Hamas tem se desdobrado de maneira intensa e multifacetada, refletindo a complexidade de uma região marcada por disputas históricas, políticas e territoriais. A recente tentativa de negociação de um cessar-fogo, mediada por atores internacionais como Catar e Estados Unidos, surge em um cenário de desespero humanitário e tensões geopolíticas que extrapolam as fronteiras de Gaza. Embora o esforço diplomático esteja em andamento, os desafios para consolidar um acordo que abranja tanto a interrupção dos combates quanto medidas que satisfaçam ambas as partes
são significativos. As negociações em curso se concentram em questões humanitárias urgentes, como a libertação de reféns em troca da suspensão temporária das hostilidades e a entrada de ajuda essencial na região. No entanto, além do escopo imediato, há implicações estratégicas que complicam o diálogo. Israel, por exemplo, expressa preocupação com o possível uso do período de trégua para o rearmamento do Hamas, enquanto os líderes do grupo militante exigem garantias mais amplas relacionadas à recuperação econômica e ao levantamento de bloqueios que há anos estrangulam a população de Gaza. Por outro lado, a guerra também alterou significativamente as dinâmicas regionais. No Líbano, as atividades do Hezbollah intensificaram-se, aumentando o risco de um confronto direto mais amplo. Além disso, grupos em outros países do Oriente Médio, como Iêmen e Síria, observaram os desdobramentos. Além da faixa de Gaza, Israel também conduziu operações contra o Hezbollah no Líbano, mirando posições estratégicas do grupo. Essas ações levaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas, aumentando ainda mais as tensões na região. As operações se concentraram em alvos que Israel afirma serem usados para armazenar armas e coordenar atividades terroristas. Na Cisjordânia, ataques de militantes palestinos têm resultado em fatalidades entre civis israelenses. Em uma das ações recentes, terroristas abriram fogo contra veículos, matando 3 pessoas e ferindo outras 8. Esses incidentes aumentaram a sensação de insegurança e intensificaram os confrontos entre israelenses e palestinos. A escalada de violência não se limita a ataques diretos. Israel acusa grupos armados na região de utilizar infraestrutura civil para atividades militares, dificultando a distinção entre combatentes e civis. Por outro lado, organizações humanitárias alertam para o impacto devastador dos bombardeios sobre a população civil, com muitas famílias enfrentando deslocamentos forçados e dificuldades para obter água, alimentos e abrigo. A tensão entre Israel e seus adversários, como o Hamas e o Hezbollah, reflete uma rivalidade histórica que envolve questões territoriais, ideológicas e de segurança regional. Apesar das repetidas tentativas de mediação internacional, o ciclo de ataques e represálias continua a desafiar qualquer perspectiva de solução pacífica no curto prazo. Israel tem utilizado tecnologia militar avançada para conduzir essas operações, incluindo drones e mísseis guiados, enquanto seus adversários recorrem a táticas assimétricas, como o uso de túneis e lançamento de foguetes. As consequências desses conflitos vão além das fronteiras da região, com impactos políticos e econômicos globais. O apoio de potências internacionais a ambos os lados alimenta a continuidade dos confrontos e dificulta a implementação de medidas que promovam a estabilidade. Enquanto isso, civis permanecem no centro dessa crise, enfrentando desafios diários para sobreviver em meio à violência e à instabilidade. Israel intensificou suas operações militares nas últimas semanas, focando em alvos estratégicos considerados ameaças diretas à sua segurança. Essas ações refletem a complexidade do cenário político e militar na região, onde rivalidades históricas e disputas territoriais continuam alimentando ciclos de violência. Os ataques realizados incluem bombardeios a instalações militares suspeitas de armazenar armamentos avançados, intercepção de carregamentos de armas e operações aéreas de precisão. As ações israelenses também destacam o uso de tecnologia militar sofisticada, como drones e aviões de combate stealth, para evitar detecção e garantir ataques precisos. A capacidade de Israel de realizar operações complexas, muitas vezes em território adversário,
demonstra um alto nível de coordenação entre inteligência, forças aéreas e unidades terrestres. Essas operações não apenas enfraquecem as capacidades militares de seus oponentes, mas também enviam mensagens claras sobre a prontidão de Israel em responder a ameaças percebidas. Por outro lado, o impacto sobre as populações civis tem sido devastador. Em Gaza, famílias enfrentam dificuldades extremas, como escassez de alimentos, água e medicamentos. A infraestrutura da região, já frágil devido a anos de conflito, sofre danos adicionais a cada nova onda de ataques. Hospitais e escolas frequentemente operam além de sua capacidade e o acesso à energia elétrica é limitado, agravando as condições de vida. A resposta de grupos armados ao redor da região tem variado de contra-ataques diretos a tentativas de lançar foguetes contra cidades israelenses. Embora a maioria desses ataques seja interceptada pelo sistema de defesa Iron Dome, o sentimento de insegurança entre os israelenses aumenta, especialmente nas áreas próximas às fronteiras. Além disso, grupos como o Hezbollah têm reforçado suas posições no Líbano, alimentando receios de que o conflito possa se expandir para outras fronteiras. Os esforços diplomáticos para reduzir as tensões têm encontrado obstáculos significativos. Israel afirma que suas ações são defensivas e visam prevenir ataques futuros, enquanto países aliados pedem moderação, reconhecendo os desafios de se lidar com ameaças assimétricas. Paralelamente, nações como Irã e Síria condenam as operações israelenses, classificando-as como violações da soberania e justificando seus próprios esforços para fortalecer alianças militares regionais. Esse ambiente de tensão constante alimenta a possibilidade de uma escalada ainda maior, especialmente se houver retaliações inesperadas ou mudanças no equilíbrio de poder. A comunidade internacional segue dividida sobre como abordar o conflito,